sick fate, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring. Esse louvor é muito interessante, que esse louvor, ele fala sobre longanimidade. Eu pesquisei sobre o tema que o Ricardo me sugeriu, orei em cima disso, jejuei também, devia ter ido no monte, mas não deu tempo, mas amém. Porque é uma responsabilidade, você não está falando de você, né? Você está falando do Senhor. E eu pedi para o Senhor, eu falei, Senhor, há muitos dias, assim, um tempo eu tenho falado para o Senhor, eu falo, Senhor, tudo aquilo que me vier à mão, eu não vou dizer não, mas com uma condição. Só se o Senhor falar por mim, só se o Senhor for por mim, só se o Senhor me usar, porque eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada para dar. Então, Senhor, eu não quero ser igual o sino, que tine, vazio, sem ter nada para dar. E o Senhor, Ele tem me colocado em algumas oportunidades, assim, até essa semana, o seu Antônio, ele falava assim para mim, o que eu entendi, tá, irmãos? Porque ele fala meio em aramaico, mas o que eu entendi, ele falava assim para mim, ele gemia e ele falava assim para mim, tô com dor. E aí eu perguntava aonde? Ele falou, dói as costas. Isso era umas 2:30 da manhã. Aí eu falei, seu Antônio, vamos orar, porque o senhor já tomou o remédio para a dor. E ali eu fazia massagem, orava, falava, Senhor, lembra da minha oração? Que não sejam as minhas mãos, mas sejam as tuas, porque o teu servo precisa. E eu preciso que o Senhor venha agir. Então, por favor, Senhor. E aí, toda vez que ele pedia, que ele falava que ele estava com dor, eu ia e orava assim. E ele dormia. Eu falei, amém, Senhor. Eis-me aqui. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Gálatas 5, que Paulo nos instrui sobre os frutos do Espírito. 5, 22 e o 23. Amém? Você pode ler, Ricardo, por favor? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém. Na minha pesquisa sobre longanimidade, o dicionário comum, ele diz que longanimidade é a virtude de se suportar com firmeza as contrariedades em benefício de outro. Isso é o que Jesus fez por nós na cruz. É o que nós cantamos nesse louvor. Ele simplesmente, santo, cordeiro, sem pecado, sem mácula, morreu por mim, cheia de pecado, cheia de mácula, cheia de defeito, para que eu não sofresse, para me alcançar. Isso é o significado natural da longanimidade. E eu não conheço mais ninguém que faria isso por mim. Porque o Senhor, Ele não pensou em nada, tanto que quando Ele estava orando nos últimos momentos, o fato dele, eu creio, que o fato dele ter suado gotas de sangue foi a agonia. Porque ele tinha noção do que ele ia passar, o sofrimento. E ainda assim, eu acredito que o fato dele ter falado, Senhor, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice.
Era a parte humana, acredito, que estava ali, falando, se for possível. Mas ele sabia que ele ia passar porque era para se cumprir as Escrituras. Já o dicionário bíblico diz que a longanimidade é a característica daquele que é tardio em irar-se. Ou seja, a pessoa longânima possui uma tolerância que a capacita a suportar situações adversas com paciência, com firmeza e com seriedade. A longanimidade, ela está baseada na paciência e na temperança. O que é a temperança? É uma qualidade de uma pessoa moderada, equilibrada e comedida. No hebraico, a longanimidade, eu achei muito interessante essa parte, achei muito, muito bacana. Ela nos transmite a ideia de longo, de comprido. É um significado literal de respiração longa ou nariz longo. Aí eu lembrei do termo que a gente sempre usa quando está com vontade de perder as estribeiras. Eu vou respirar fundo e vou contar até 10. Não é? Eu tinha uma chefe que falava para a gente, quando a gente tinha vontade de irar e pecar, porque a Bíblia fala ireis, mas não pequeis. Mas que a gente estava com vontade de irar e pecar, que a gente devia encher a boca de água. Aí eu pensei, falei, é verdade, porque com a boca cheia d'água você não vai falar nada, não vai ofender, não vai machucar e depois se arrepender. E essa parte eu achei tão interessante, falei, Senhor, como o Senhor é perfeito, porque a longanimidade, ela é uma característica de Deus. Porque Deus é longânimo. É por isso que a gente está aqui. Por conta da paciência em nos tolerar, em aguardar que vamos nos arrepender de sermos traidores, porque quantas vezes a gente troca o Senhor por coisas banais, sem prioridades, e a gente troca. Mas o Senhor, com a sua paciência, em ser comedido para não nos destruir, espera a gente se arrepender. A longanimidade dele é tão extensa que ele deu Jesus. Prova disso é o fato dele ter entregado Jesus na cruz, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de estar com ele, de conhecê-lo, de se achegar. E o mais interessante é o que o Senhor ministrou no meu coração na quarta-feira, na intercessão. É que numa igreja, isso é geral, mas o exemplo nosso aqui, eu acredito que essa igreja deva ter uns 300 membros, ou uns 200 mais ou menos. E nos cultos de oração, temos irmãos para contar nas mãos. E nessa intercessão de quarta-feira, o Senhor ministrava no nosso coração para orarmos pelas crianças, adolescentes e jovens. E aí eu fiquei pensando, falei, Senhor, se cada pai, se cada mãe tivesse a consciência da necessidade de que uma vez que você está grávida, ali começa o seu ministério de oração. E infelizmente a gente se deparou com essa tragédia que aconteceu com o primo da Lila. Eu não os conhecia, mas eu acredito que o Evangelho deva ter banhado aquela família, em algum momento. Não sei. Acredito que
por ser parente da mãe, da Lila, acredito que devo o evangelho. Mas em um momento devem ter se desviado. E a tragédia que foi. Então eu me pergunto, Senhor, tende misericórdia de nós que somos pais, para que as nossas crianças, adolescentes e jovens não se percam nesta situação. Porque o inimigo, ele infelizmente, para nós, ele é muito eficiente. E o trabalho dele nessa terra é roubar, matar e destruir. É o que ele faz com muita eficiência. E nós, como conhecedores da palavra do Senhor, se a gente não estiver escondido debaixo das asas do Senhor, a gente é, sim, destruído por ele. E temos que clamar. Se há culto de oração, não sei que hora a gente tem que vir. Se há culto de oração em dias improváveis, se der, a gente precisa vir. E também estarmos em casa em oração. Porque, infelizmente, irmãos, na escola, o que mais é ensinado é que é tudo permitido. Tudo pode. Você pode se relacionar com qualquer um. Basta você gostar. E aí, se em casa a gente não tiver intimidade com o Senhor, para o Espírito Santo vier nos direcionarmos. Eu lembro que o Natan teve um período da vida dele que ele estava em dúvida sobre a sexualidade dele. É muito interessante. E graças ao bom Deus, irmãos, Deus é tão fiel na minha vida que Ele tem colocado a Nicole. Porque eles não vêm falar comigo, né? Porque a gente precisa corrigir. Então, eles não vêm contar. Mas eles contam para ela. E ela, como uma irmã, ela vem correndo e fala, mãe, pelo amor de Deus, olha isso. E eu lembro que ele pequeno, ele devia ter uns 10, 11 anos, porque ele estudava no Brotero, e toda vez que eu ia para o Brotero, os meninos se atracando com os meninos, e as meninas com as meninas. E eu olhava aquilo e falava, Senhor, tem de misericórdia. E eles vivendo neste meio, para eles é natural. E eu lembro que eu sentei com ele e falei, Natan, olha, filho, a palavra do Senhor diz que Deus fez menino e fez menina. Você pode ler isso aqui, em Gênesis? Aí ele leu, ele falou, mãe. Eu falei, então, filho, a mesma Bíblia diz que o que passa disso é procedência maligna. Não tem meio termo. É antinatural, filho. Deus te fez, te compôs nos mínimos detalhes. E fui conversando, passou. Mas isso é o Espírito Santo que move na nossa casa. E se a gente não estiver em oração, irmãos, eles caem. Eles se distanciam da gente. Eles vão provar o que o mundo mostra que é tão bom, que é tão legal, que está na moda. E o mais perigoso é o fato de eles quererem ser aceitos. E se não tiver essa mentalidade, então nós devemos sim pedir para o Senhor, Senhor, tenha de misericórdia dos nossos filhos, da nossa casa, dos jovens e da nossa vida. Porque como o Ricardo leu, longanimidade é um fruto do Espírito. Eu não tenho. Acho que não tenho, não. Porque a paciência é um dom, como a longanimidade, que leva a paciência, que leva a temperança, de ser comedido. Quantas vezes mesmo, na nossa caminhada com o Senhor, a gente não conta até 10, a gente perde as estribeiras e peca. Somos intolerantes dentro da casa do Senhor, não temos paciência, queremos tudo, infelizmente, no nosso tempo, como tudo é online, a gente quer tudo já. Olha, Senhor, eu estou orando aqui, mas aí eu já não aguento mais, viu? Olha, eu não aguento mais, pelo amor, eu não aguento mais, Senhor, até quando? Meu, começou a luta ontem. E eu creio, irmãos, que a longanimidade
e a temperança, a paciência. Todas essas características do fruto do Espírito só são gerados em nós através da tribulação, através das adversidades, através das lutas. Se não for assim, como é que a gente vai ter paciência? Eu aprendi que a oração, ela não muda o coração de Deus. Porque o coração de Deus para com a gente é constante. É o que diz a palavra, que a vontade dele para nós é boa, é perfeita e ela é agradável. Então, não muda. A oração tem o objetivo de me mudar, de te mudar, para que você chegue na posição correta, para receber aquilo que Deus te preparou. Porque o salmista Davi diz que todos os nossos dias estão escritos no livro do Senhor. Todos. Quem muda isso somos nós, através da desobediência, da falta de paciência. Porque é interessante que quando a gente está irado, a nossa respiração é curta. A gente fica acelerado, que é o contrário da longanimidade. Então, que através das adversidades que a gente não gosta de passar, mas que Deus usa as adversidades como ferramenta para tratar de mim e de você, que a gente possa falar. Eu vejo isso através do câncer. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu precisei passar por essa enfermidade tão terrível para ver que o Senhor estava me carregando no colo. Mas se eu não tivesse passado, eu não ia saber. Que o Senhor preparou tudo. Tudo, irmãos, eu não vou dizer para vocês que não doeu. Doeu, que foi só o Senhor. Que eu preciso passar por alguma cirurgia, mas não quero, porque foi sofrimento. Oh, aleluia. Foi. Mas como eu senti a presença do Senhor. Como foi bom. Foi ruim, mas foi bom. O Senhor estava lá, me mostrando o amor, me mostrando a bondade. Como eu pude ver a passagem que se você passar pelo fogo, eu vou estar ali. Pela tempestade, eu também vou estar ali com você. Então, irmãos, ser cristão é viver a palavra. Não adianta, irmãos, encher uma igreja. E quando vi uma pequena adversidade, eu não vou mais. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Esse é o Deus que, como Jó disse, que podia dar bondade, também pode permitir as adversidades. Cabe a nós, como filhos, se esconder debaixo das asas do Senhor, para que Ele trate com amor, porque Deus trata com amor. Deus nos conserta com amor. É muito interessante. Ele faz com que a gente, uma vez que dê lugar, Ele nos muda, Ele nos molda. Quando eu descobri que eu estava com câncer, que eu entrei no meu lugar secreto, eu simplesmente falei, Senhor, eu sou barro. Barro. O Senhor faz o que quiser. Mas eu te peço, por favor, não me deixe passar sozinha por isso, que eu não vou aguentar. Irmãos, os frutos do Espírito, a paciência, o ser comedido, tolerante, a gente só vai ter se o Senhor der. Porque isso tudo é característica do nosso Deus. Isso tudo é característica de Jesus. E Ele sabe que somos vulneráveis. Era isso que Deus ministrava quarta-feira quando eu estava aqui. Você é vulnerável e precisa de mim. E é verdade, irmãos.
Satanás conhece o nosso ontem e o nosso hoje, e ele pensa, através do ontem e do hoje, o que vai ser o nosso amanhã. E se a gente não se esconder debaixo das asas do Senhor, ele terá sucesso. Porque ele trabalha contra nós. O desejo dele é que a gente não esteja na presença do Senhor, é que a gente não tenha intimidade. O desejo dele é que todos os frutos da carne estejam existentes. A temperança é a qualidade de você suportar as vontades da carne, que é um item da longanimidade. A temperança faz com que você não esteja em casa essa hora dormindo e esteja aqui, buscando a presença do Senhor. É a temperança... Ih, já passou, né? Ih, já passou. Ah, já é feriado. A temperança, ela faz com que a gente seja mais comedido quando um irmão vem nos ofender, ou dizer algo que nos desagrada, e a gente simplesmente engole seco e fala amém. Amém. Nos impede também de, quando a gente está em casa, no conforto do nosso lar, permanecermos lá e virmos para o culto. Porque estarmos assistindo na TV não é a mesma coisa, irmãos. Não é verdade? Não é. Porque quando você ajunta uma lenha com a outra, é mais fácil de pegar fogo. E a gente precisa desse calor. Por isso que o Senhor disse que nós tínhamos que estar juntos. Que a igreja é necessária. Que eu e você, como templos do Espírito Santo, tínhamos que estar juntos. Então, que a gente possa, sim, clamar e pedir, Senhor, nos dê os teus frutos, os frutos do teu Espírito, que possamos, sim, chorarmos quando clamarmos pelo oprimido, por aquele que não te conhece. Que essa longanimidade, o fato de sofrermos pelo outro, que o Senhor possa nos deixar, que a gente possa sofrer, sim, pelo drogado, pelo mendigo, Senhor, pela prostituta ou prostituto, Senhor, tem de misericórdia, que a gente tenha no nosso coração a empatia, que possamos ser tardios também em julgar, que possamos nos colocar no lugar do outro. É isso que o Senhor nos ensina com os frutos do Espírito. Acredito que não tenhamos todos, mas devemos buscá-lo, porque é através dos frutos do Espírito que a gente vai ter vitória. Porque eu creio que a longanimidade poderia ter me impedido de ter ficado tão irada com Lucas, e ele poderia estar comigo ainda, em casa. E não simplesmente ter ido embora para morar com a família da namorada. E aí o Espírito Santo falou, filha, foi escolha dele. Ele que escolheu. E eu falei, Senhor, ele não quer saber nem de mim, nem de você. Então, Senhor, eu não sou importante, mas o Senhor é. Não permita que ele perca a salvação, porque ele não foi consagrado a ti para a perdição, ele foi consagrado a ti para te honrar. Então, irmãos, acredito que a paciência, a longanimidade, ela acaba ministrando em nós
Faz com que a gente sinta a necessidade de pedir, Senhor, socorro, 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 Jesus. A minha vontade é de descer a mão. Senhor, a minha vontade é de largar para lá. Mas como a Simone mesmo falou, que possamos persistir, continuar. Então eu vejo que ao orarmos e pedirmos para o Senhor nos dê o fruto do Espírito, Ele nos colocará em situação que vai nos gerar esses frutos. E amém por isso. Amém por isso, que possamos ter firmeza no Senhor. Irmãos, não somos nada. Não somos ninguém. Mas no Senhor, somos o que é necessário. Temos o que é preciso. Sabemos o que precisa ser sabido. Então, que nesta manhã a gente possa entender a necessidade de pedir para o Senhor gerar em nós os frutos do Espírito. Que possamos nos esconder no Senhor, para passarmos por tudo que o Senhor ainda tem para permitir que passemos. E sabermos que não vamos estar só, que Ele estará conosco, nos fortalecendo, e que ainda que o nosso cobertor é menor que o frio, nós temos um tecelão que vai tecer a medida certa para que passemos. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Eu queria orar com vocês, para pedir para o Senhor nos dê essa longanimidade, essa temperança. O fato de sermos comedidos, termos paciência, termos bondade, amor, que são frutos do Espírito. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. It's not what you have required. You search much deeper within.